Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu quero, nesse instante, antes de fazermos a leitura, apresentar o pastor Maxwell e irmã Beth. A irmã Elizabeth está ali, a sua esposa. Levante a mãozinha assim, porque o povo está todo em pé. E pastor Maxwell é pastor presidente da nossa igreja em Espigão do Oeste. E hoje ele nos dá a honra da presença e vai trabalhar um pouquinho hoje, nos trazer a ministração da palavra de Deus aos nossos corações. Lá atrás tem um amigo querido, presbítero irmão Samuel. Levante a mão aí, Samuel. Aquele moreninho lá, irmãos, é gente boa. Congregamos juntos muitos anos, trabalhamos muito para Jesus lá em Cuiabá, e ele veio, me deu uma surpresa hoje. Chegou, veio fazer um trabalho aqui na cidade e apareceu por aqui. Quantos mais estão nos visitando esta noite? Dê um sinal com a sua mão para que eu possa. Ali, alguns irmãos, ali também, uma irmã. Vamos dizer aos nossos irmãos e amigos que eles são bem-vindos no nome de Jesus Cristo. Eu vou passar já nesse instante ao pastor Maxwell, que ele fará a leitura do texto em que ele estará ministrando sobre ele, depois fazendo a oração e ministrando-nos a palavra de Deus aos nossos corações. Queridos irmãos, eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos já ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 5. Quando os irmãos localizam, queremos externar nossas gratidões ao Deus Todo-Poderoso pela oportunidade de estar aqui com vocês. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Nelson, nosso presidente. Ligou hoje às 10 horas da manhã, pedindo que estivéssemos aqui, e nós estamos aqui para a glória de Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Varjão, todos os demais, os irmãos que aqui estão, os que estão em casa, onde você estiver. Vamos à leitura da palavra do Senhor, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 5. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, também do meu segundo pai e mãe, pastor Geraldo, irmã Zinete, todos os amigos que aí estão. Já encontraram, meus irmãos? Diz assim, a partir do versículo 1, capítulo 5 de João. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aparentemente é um texto que parece que não combina com terça-feira, mas nós vamos ver que tem tudo a ver. Nós vamos falar sobre a diferença, a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Só citando para os irmãos, nós vamos continuar nesse texto que lemos.
Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 4, está registrado o seguinte: feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome que eles. Nós vamos dar um tema a esta meditação de palavra para seguirmos uma linha de raciocínio, para programarmos um alvo para nós atingirmos. E o tema será o seguinte: correndo atrás de anjo ou esperando por Jesus? Vamos repetir juntos, por gentileza? Vou repetir para os irmãos. O tema será esse, para a gente seguir o entendimento. O que devemos fazer? Correr atrás de anjos ou esperar por Jesus? Correndo atrás de anjo ou esperar por Jesus? Vamos falar juntos, por gentileza? Vamos lá. Correndo atrás de anjos ou esperar por Jesus? Qual será o melhor de nós fazermos? E tomamos como base esse texto bem conhecido de João capítulo 5, desses primeiros versículos que nós acabamos de ler. Nós vamos analisar algumas partes desse texto. Aqueles que puderem manter as suas Bíblias abertas, por gentileza, para a gente estar meditando em algumas palavras importantes para a nossa aplicação, para o nosso contexto, para este momento. Primeiro, no texto fala de um local. No programa que estava acontecendo desse anjo, mostra um local. E analisando o texto bem vagarosamente, bem detalhadamente, nós vamos perceber que era o único ponto específico do mapa que o anjo agia. Ele não andava no meio do povo, mas tinha um ponto específico. E os irmãos vão entender que isso trata de doutrina bíblica. Nós vivemos num momento difícil, porque algumas doutrinas, não é o nosso caso, temos procurado zelar, sabemos que a igreja aqui também zela pela doutrina bíblica, mas há muitas invenções, muitas coisas em volta de angelologia, muitas pessoas que se apegam a esses temas e às vezes causam uma confusão espiritual muito grande. Nós vemos aqui nesse texto que havia um local específico, era só aquele local onde acontecia o milagre. E hoje nós vemos que existem lugares como o tanque de Betesda, que as pessoas tentam aprisionar ou enclausurar naquele local X a manifestação das coisas espirituais de Deus. Alguém quer monopolizar, ou seja, exclusivar o agir de Deus. Alguém tenta colocar um local específico, como havia aqui nesse texto, as pessoas esperando ali naquele ambiente. E alguém quer, ainda hoje no nosso contexto, nos nossos dias, X igreja, o local é no monte, o local é numa casa. Alguém quer exclusivar um local do agir de Deus, e nós sabemos que não é assim. Nós estamos vendo aqui de um anjo que em certo tempo aparecia no mesmo local, sempre realizando de uma mesma maneira, mas quando nós falamos da superioridade de Jesus, nós vemos o dinamismo de Jesus. Jesus não está preso a um determinado local, Jesus não está preso a uma determinada data, a um momento específico. O agir de Jesus é mais dinâmico. Quando nós vamos para os textos bíblicos, nós vemos que Jesus, por onde ele passava, as coisas iam acontecendo. Ele encontra com a mulher no poço, uma samaritana, e ali acontece um milagre perto do poço. O encontro com Jesus com Zaqueu, Zaqueu estava em cima de uma árvore. O encontro com Jesus com Pedro, Pedro estava na pescaria. O encontro de Jesus com os discípulos, com Mateus, ele estava no seu trabalho. E nós precisamos entender com isso, que onde há uma pessoa que se abre para Deus,
não importa a localidade que ele esteja, naquele local pode acontecer um milagre na vida dessa pessoa. Não devemos monopolizar ou exclusivar ponto X, é na casa de fulano, é lá que acontece o milagre. Ou seja, é lá no monte só que vai acontecer a resposta da nossa oração. Onde nós estivermos com o coração aberto, o Senhor está presente para nos abençoar. Enquanto nós estamos no nosso trabalho, você está lá no seu trabalho, aquele local é um local onde Jesus está presente e a bênção do Senhor pode acontecer na sua vida. Lá na escola, você estudando, você na sua viagem, onde você estiver, o agir de Jesus, ele acontece na nossa vida. Até nos momentos mais difíceis. No Salmo 23 nós temos lá no versículo 4 dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Em todos os momentos e em todos os lugares, se estivermos abertos à presença do Senhor, Ele está conosco para nos abençoar. Outra parte que precisamos rever nesse texto: primeiro falamos do local, depois vamos ver o tempo. No versículo 4 diz que um anjo descia em certo tempo. O anjo do episódio do texto, ele atuava em determinado tempo. O texto não diz se ele atuava uma vez por dia, se ele atuava semanalmente, se era quinzenalmente, se era mensalmente, se era uma vez por ano, se era só no período da festa que acontecia na cidade. Não diz o período, mas era em certo tempo. Jesus é superior, como nós falamos no início, ele não está preso em calendário. Nós não podemos pensar que Jesus só vai agir na festa, Jesus só vai agir lá na vigília. Não, Jesus ele age em todos os momentos, em todos os lugares. Ele disse, Mateus deixou escrito no capítulo 28, versículo 20: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós não precisamos estar presos a um determinado local, estar preso a uma data específica, acreditando que só naquele momento, só naquela data marcada é que vai acontecer algo que estamos pedindo. O seu milagre, a sua resposta pode acontecer hoje. Talvez você não saia daqui contando um milagre, mas à noite, chegando em casa, você pode ser surpreendido pela bênção do Senhor. Talvez você está dormindo e o Senhor está agindo em seu favor. Quando você acordar, olha a bênção que você precisava chegando. Porque Jesus é poderoso, Ele não está preso a esses detalhes de datas. E no texto que lemos, tinha um tempo determinado para acontecer. Outra coisa do texto, a diferença, a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Esse anjo do texto mostra que ele tinha uma especialidade. No versículo 3 diz que haviam ali perto daquele tanque pessoas com problemas físicos, com problemas de saúde. O texto relata que tinha cegos, tinha enfermos, coxos e paralíticos. Era esse grupo de pessoas que estavam ali esperando um milagre. Mas nós sabemos que os problemas do ser humano não está apenas restrito ao físico. Pelo contrário, a maioria dos problemas, até de ordem física, diz a medicina que elas partem de um princípio emocional, espiritual, doenças que até não se detectam pelos aparelhos que se tem na medicina, mas que geram problemas físicos. Mas o princípio desses problemas são espirituais. E a especialidade do anjo do texto era para esse tipo de situação: cego, paralítico, coxo, enfermo. Mas Jesus é superior a isso. Não importa o tamanho ou o tipo, a qualidade de problema que você chegou aqui, ou você que está em casa, que está ouvindo, está enfrentando. Pode ser físico, pode ser psicológico, pode ser emocional, sentimental, financeiro, conjugal, familiar. Jesus está pronto para agir a seu favor.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não importa a ordem, a natureza do problema que o ser humano enfrenta, todos eles colocados na presença de Jesus. Jesus é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Aleluia. Jesus atua em todas as áreas. E Jesus não só cura enfermidades. Jesus, Ele perdoa pecados. Jesus, Ele nos batiza com o Espírito Santo. Jesus também cura os enfermos. Jesus faz maravilhas na sua família, na nossa família. Jesus faz a obra na vida conjugal. Jesus pode agir na vida material, sim. Ele pode, porque Ele é Senhor dos senhores, está sobre todas as coisas. É o nome que está sobre todo nome. E Jesus, muito em breve, também vai buscar o seu povo para ir morar no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós precisamos entender como Jesus é poderoso, Ele é abrangente. Aquilo que você ainda nem pediu, Ele já sabe a necessidade. Os pensamentos mais profundos do consciente, do subconsciente, Ele já sabe detalhes dele. Ele conhece coisas que ninguém conhece. Ele vê coisas que ninguém vê. A palavra do Senhor diz que Ele sonda o mais profundo dos corações. Ele sabe as intenções. E nesta noite nós não estamos aqui por acaso. O Senhor está dizendo: olha, não se preocupe com a data, não se preocupe com o local. Creia que eu posso fazer um milagre na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo contrário, talvez você marque uma data e o Senhor pode fazer antes daquilo que você marcou. Ele pode te surpreender. Glória a Deus. Talvez alguém fale: vou fazer um propósito de oração de X dias, e antes mesmo de você terminar aquele propósito, você pode estar sendo agraciado pela presença de Jesus na sua vida. Se Jesus quiser provar a nossa fé, você ora tantos dias e ainda não chegou aquilo que você pediu, não é motivo de se desesperar. No momento certo, da melhor maneira, do jeito de Deus, onde o nome dele será mais glorificado ainda, a bênção chegará na nossa vida, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vemos aqui nesse texto que lemos, que fala também de quantidade. A cada aparição do anjo, apenas um era beneficiado, uma pessoa. Que situação difícil. Você já pensou se só um de nós aqui hoje saíssemos daqui abençoado? Só um. E o texto diz que só um era. Mas Jesus é mais dinâmico, é o Todo-Poderoso, é superior aos anjos. Jesus veio à terra e Ele pregando, Ele diz assim para a multidão: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem já foi a Jesus? Quem já foi a Jesus? Todos são convidados. Não é apenas um, todos, sem exceção. Todas as pessoas receberam esse convite. Vinde a mim todos vocês. Tem vaga para todos. Tem espaço para todos receberem a bênção. Tem espaço para todos serem perdoados. Tem espaço para todos serem curados. Tem espaço para todos serem sarados, serem santificados na presença de Jesus. Ele convidou a todos. Havia uma exigência nesse texto. A exigência era a seguinte: o primeiro que descesse seria atendido o seu pedido. O primeiro. Ou seja, os mais espertos, os mais rápidos. Talvez poderia ter até uma placa lá perto do tanque: os primeiros serão sempre os primeiros, e os derradeiros sempre derradeiros. Mas com Jesus é diferente. A movimentação do anjo tinha que ser o primeiro. Precisava ter pernas boas,
talvez influência, alguém influente para ajudá-lo a chegar ao tanque, tinha que ter amigos ali perto, talvez alguém da família que o apoiasse. Mas eu quero te dizer que com Jesus é diferente. Talvez você venha sem dinheiro, você não tem pessoas para estar te dando apoio, talvez não tenha família, não tenha condições, e talvez você pense que é o último da fila, e você chega e pensa, para mim não vai ter jeito. Mas com Jesus é diferente. Tem gente que chega por último, mas é abençoado primeiro. Tem gente que pensa que está em último e de repente Deus inverte a situação, coloca ele em primeiro, porque quanto mais aquele que se humilha na presença de Jesus, mais ele será abençoado e exaltado por Deus. Talvez hoje você se sente o menor, o mais desprezado. Você chegou aqui pensando, a minha luta é a maior, o meu problema é o mais difícil. É esse aí que Jesus quer abençoar. Creia que a vitória é sua em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus estava passando, a multidão apertava Jesus, todos queriam chegar perto de Jesus. Sabe quem chegou perto por último naquele contexto? Zaqueu, foi o último que chegou. Quando ele chegou, a multidão estava toda. Ele falou, agora não vai ter jeito para mim chegar perto dele. Chegou por último, não dava mais para chegar perto de Jesus. Ele teve uma ideia, vou ter que me esforçar um pouco mais, vou cortar um caminho aqui, vou subir na figueira, vou ficar lá em cima porque eu cheguei por último. E ele chega por último, mas foi o primeiro mais abençoado. Aleluia. Jesus não falou para nenhum outro, mas para Zaqueu falou, hoje eu vou para a sua casa. Talvez você é um novo convertido, você que está aqui, você que nos ouve pela internet, pelo rádio, diz, mas olha quantas pessoas já estão na igreja há tanto tempo, e eu agora que estou chegando. Se prepare, porque Jesus vai te abençoar. Você pode estar chegando por último, mas tem uma bênção quentinha esperando você. Aleluia, louvado seja Deus. Não se sinta que você está sendo desprezado, não. Jesus está te vendo. Aleluia. Talvez a multidão está na sua frente, mas Jesus está te vendo. Você pensa que tem pessoas na sua frente, mas Jesus está te vendo. Creia nisso em nome do Senhor Jesus. Deus é especialista em fazer isso, em inverter as posições, para mostrar que não depende de ajeitos, de influência, não depende. Lembra de Davi? O mais esquecido. Se lermos o texto bem compassadamente, nós vamos perceber que até o pai de Davi há momentos tinha esquecido dele. E Deus faz algo tremendo. Jessé apresenta os filhos que estavam em casa, e quando você lê, parece que deu uma amnésia em Jessé. Mas acabaram os seus mancebos? Quando eu leio, parece que eu vejo Jessé fazendo assim, tem mais um ainda. Está lá na fundiária, cuidando das ovelhas, lá longe. Olha, o último da fila. Então traga ele, porque eu vou pegar ele de último e vou colocar em primeiro. Deus é especialista nisso, meu irmão. Aleluia. Aqui no tanque é só quem chegava primeiro. O anjo só dava atenção quem chegava primeiro. Jesus não. Se você está aqui, aleluia, na presença do Senhor Jesus, não se preocupe com a posição, se está em primeiro, se está em segundo, se acha que está lá no final da fila. Jesus tem bênção para todo mundo. Ele é poderoso para te dar a vitória. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Lembra de Nazaré? Era a cidade mais desprezada. Ninguém falava em Nazaré. E Deus falou, vai lá que vai nascer. Ninguém falava, vai começar a falar. Quantas vezes já se falaram em Nazaré de lá para cá? Até ela não falava. Era a cidade em último plano. Pode vir uma coisa boa de Nazaré? Veio Jesus, nasceu lá e ninguém mais parou de falar em Nazaré. Pensa numa cidade famosa que ficou de repente. Aleluia. Porque para Deus essas coisas são diferenciadas. Não precisa ser o primeiro, mas o Senhor Jesus é mais dinâmico na sua maneira de agir. Glória a Deus. No programa do anjo, quando alguém chegava no tanque,
ficava ali esperando, todo mundo quietinho. Em determinado momento, diz o texto que havia um movimento nas águas, e aí aquele que descesse era curado. Não havia pregação de palavra, não havia ensinamento nenhum, só aquele movimento, um só saía resolvido, os outros ficavam ali do mesmo jeito. Mas Jesus é diferente. No programa de Jesus nada acontece sem palavra. Não é só movimento. Primeiro é palavra. Jesus não curou ninguém sem falar alguma coisa. Todas as pessoas que Jesus curava, primeiro ele mostrava alguma coisa que era necessário eles fazerem. E o Senhor está dizendo para nós nesta noite: se você está em busca de uma bênção, primeiro você precisa receber a palavra de Jesus. Depois que você se alimenta da palavra, se prepare, porque o milagre vai acontecer. Tem muita gente, lamentavelmente, que não gosta de ouvir a palavra. Quando ele sabe que tem um movimento ali, ele vai lá para ser curado. Palavra, deixa esse negócio de palavra para lá, de ensino da Bíblia para lá. Vamos no movimento, porque movimentou, de repente eu vou ser curado. O movimento sem palavra não resolve nada. Jesus só cura as pessoas, mas primeiro ele transmite a palavra de salvação. Quando Jesus fala com os discípulos, ele disse: olha, ide por todo mundo. O que era para fazer primeiro? Pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí vem os sinais. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas primeiro precisa da palavra. As pessoas iam para o tanque esperando só o movimento, não tinha palavra, não tinha conselho, não tinha Bíblia. Mas quando Jesus chegou, a primeira coisa que ele fala: arrependei-vos e convertei-vos. E Jesus vai pregando o evangelho do arrependimento, mostrando o céu para as pessoas. As pessoas ouviam a palavra, Jesus curava elas depois da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. É a mesma coisa do médico dar o remédio e não orientar como que não volta os problemas de novo, não resolve nada. Você vai ficar dependente do medicamento a vida toda. Mas esse médico Jesus, ele dá o remédio, ele ensina como você ser curado e se manter curado todos os dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Só consegue seguir Jesus aqueles que amam a sua palavra. Aleluia. Só consegue permanecer na presença de Jesus aqueles que têm prazer em receber a palavra do Senhor. Se quiser viver só de movimento, não vai funcionar. Vai ficar muita gente frustrado, decepcionado, iludido, enganado. Mas aqueles que têm base na palavra de Deus, deixa Jesus falar com ele. Aleluia. Talvez ele até volte com alguns probleminhas para resolver, porque problema sempre vai existir. Resolve hoje, já tem outro pronto para resolver amanhã. Você volta, mas a palavra te alimenta. Você volta cheio de esperança, volta confiante. Olha, a palavra de Deus falou para mim. Espera com paciência que você vai receber. Quando a igreja é estruturada, alimentada na palavra, mesmo sentindo dor, sentindo dificuldade na vida, mas não deixa de dar glória a Deus, não deixa de exaltar o Senhor, de cantar hinos de louvor a Deus, e confia que a bênção chegará no momento que Deus projetou para acontecer. Pessoas que vivem de movimento em movimento, que fica trocando de locais porque ali está anunciado que haverá um movimento e não acontece, as expectativas voltam frustradas. Mas as pessoas que estão cheias da palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, diz como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A qualquer momento vai acontecer um reboliço espiritual, a qualquer momento a minha bênção chegará, porque eu creio na palavra, eu creio no Senhor. Bendito seja o Senhor Jesus.
Algo interessante que acontecia no tanque é que o anjo fazia toda vez igual. Era uma monotonia, agia sempre igual, toda vez era o mesmo movimento, era a mesma maneira. Todo mundo já sabia o que ia acontecer. Com Jesus é diferente, ele age de maneiras diferenciadas. Aleluia. Ele age diferente. Se você ler as histórias dos cegos que Jesus curou, nenhum ele curou igual ao outro. Cada um ele agiu de um jeito diferente, para mostrar o dinamismo, e ele tenha várias maneiras de trabalhar. Talvez você está esperando que a salvação de alguém da sua família vai ser daquele jeito que você programou, mas às vezes é de outra maneira. Mas o importante é que ele seja salvo. Aleluia. Que às vezes nós queremos engessar, marcar uma maneira, nós programamos uma forma de Deus agir, mas Deus não é assim. De repente você pensa que Ele está vindo por aqui e Ele está te surpreendendo, vindo pelo outro lado, mas o importante é que a bênção aconteça para a glória de Deus. Deus é soberano, nós precisamos aceitar e crer, entender a soberania do Senhor de agir em nossa vida. Deixa Ele agir do jeito dele. Aleluia. Seja feito a tua, vamos falar juntos? Seja feito a tua vontade, a vontade dele é perfeita. Aleluia. Deixa Deus agir do jeito dele. Aceite o trabalhar do Senhor na sua vida. Muitas vezes não é do jeito que eu quero, do jeito que você quer. Essa é uma verdade. E quando nós não estamos sintonizados espiritualmente, Deus está agindo de uma forma diferente do que aquela que nós programamos. Se a gente não estiver em sintonia espiritual, a gente murmura, a gente reclama, a gente começa a ficar desconfiado, começa a falar o que não deve falar. Você já entregou na mão de Deus, já está na mão do Senhor. Deixa Ele trabalhar do jeito que Ele sabe, a melhor maneira. Porque nós só estamos vendo hoje, o agora, o bem perto. O Senhor, Ele contempla o amanhã, Ele sabe do mês que vem, Ele conhece o ano que vem, Ele sabe de todas as coisas. Então Ele age da melhor maneira. Aleluia. Mas ali não era sempre igual, não mudava. Até as palavras eram as mesmas. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está disposto a aceitar o trabalhar de Jesus na sua vida? Continuar aceitando, deixa o Senhor trabalhar. Aleluia. Quem já foi, algumas pessoas já foram, e eu já li relatos e documentários, pessoas que passaram lá pelo local onde era contada essa história dos 5 alpendre lá no tanque. Não tem mais nada disso, não tem mais ninguém esperando, não tem mais água sendo agitada, não acontece mais nada. Hoje é só ruínas, um local onde alguém passa para conhecer, tira uma foto, acabou aquele povo. Sabe o que eu aprendo com isso? Existem muitas coisas que são modismos, coisas que são momentâneas, coisas que não são duradouras, alguma coisa que acontece que as pessoas ficam presas, mas são coisas passageiras, movimentos que não vão se manter por muito tempo. Agora, o que Jesus falou quando Ele esteve na terra, Ele continua falando hoje, Ele vai continuar dizendo igual. Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, e será eternamente. Ele não muda, Sua palavra não muda, Ele sempre permanecerá. Mas aquilo ali foi algo de momento, algo de um emocionalismo temporário. Já passou, já acabou. Tantas outras coisas nós poderíamos citar aqui, que foi coisas de movimento, de alguns dias, de alguns meses, talvez durou ano, mas já parou, já voltou tudo para o normal. Mas quem está seguro na palavra de Deus, passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Jesus permanece agindo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. O apóstolo Paulo ensina, diz: não vos deixeis levarem
em roda por ventos de doutrinas, ou seja, algo que vem, faz um movimento, todo mundo fica assim, paz, mas é um vento, já passou, já foi, já acabou, mas aquele que está seguro na palavra de Deus, aconteça o que acontecer, ele está firme, confiante, que o Senhor Jesus é poderoso, Ele é o nosso Senhor. Para encerrarmos, resumindo, não estamos dizendo aqui que não existe anjo, que não podemos acreditar, porque isso é bíblico, existe sim, eles estão à disposição, não para nós determinarmos, mas para Deus dar ordem aos anjos, Ele existe, Deus pode usá-los como quiser, do jeito que quiser, onde quiser, mas nós devemos estar apegados em Jesus Cristo, o nosso Salvador. É a Ele que oramos, é a Ele que louvamos, é a Ele que bendizemos, é o nosso Jesus, é Ele que morreu por nós, é Ele que ressuscitou ao terceiro dia, e é Ele que voltará para buscar a sua igreja, é Ele que está sentado no trono, intercede por nós, está ali na presença do Pai, e nós vamos participar com Ele nas bodas do Cordeiro. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, nos dias em que vivemos, de tantas coisas que vemos e ouvimos, precisamos de discernimento espiritual. Aleluia. Precisamos de discernimento espiritual, termos a nossa cabeça firme com Deus, nossos projetos, termos um alvo certo, correto, e não deixarmos nos levar por tantas coisas que vão surgindo, sempre vão surgir, quanto mais vai chegando o final dos tempos, mais coisas vão aparecer, mas o nosso projeto, o nosso alvo é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, vou só ler rapidamente o versículo, já estou devolvendo o microfone. Gálatas no capítulo 1, versículos 6 ao 9, o apóstolo Paulo orientando os irmãos para ter cuidado com algumas coisas que poderiam estar acontecendo e estavam nos dias de Paulo, como acontece também nos nossos dias. Gálatas 1, versículo 6, Paulo diz assim para os irmãos: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Amém, irmãos? Não podemos aceitar um outro evangelho. O evangelho que cremos é o evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador. Não devemos concordar com movimentos que não tenham princípio, palavra de Deus, porque são coisas temporais, passageiras, algumas estratégias antibíblicas que existem, mas nós precisamos ficar com a pureza, com a genuinidade da palavra do Senhor, a genuína palavra do Senhor. Não precisamos estar preocupados em estar atrás de anjos, mas esperar na graça de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tem um hino muito conhecido que diz assim: eu prefiro ficar com Jesus, se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Vamos fazer juntos uma oração, por favor? Parece-me que ainda tem uns minutos, né, pastor? Então vamos orar juntos. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Creia que Jesus contempla o que você passa. Não se sinta que você está tão longe, que alguém está na sua frente, vai ser abençoado primeiro. Não se preocupe com isso. E não fique engessado achando, não, vai acontecer, vai ser naquele evento apenas. Não, você pode receber a qualquer momento aquilo que você está pedindo.
Talvez a irmã lá na hora que está trabalhando em casa, fazendo seus afazeres, você pode ser curada, pode ser abençoada por Jesus. Aleluia. De repente você trabalhando, dirigindo na sua viagem, pode ser aquele momento que Jesus está te contemplando com o milagre que tanto você está pedindo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor.